Bom dia, está no ar o Então Tá, conversando com gente que faz, sempre trazendo uma personalidade com projeção na região oeste do Pará e também na região sudoeste do Pará. Desta vez para conversar com o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, o Pedro Henrique, para falar especialmente de um evento, Pedro, que vai acontecer já nos próximos dias, né? Que é a Copa Santarém de Futsal. Me fale desse evento, Pedro. Meu amigo Emmanuel Júlio, obrigado pela oportunidade. Hoje, Emmanuel, a Prefeitura de Santarém, através da Sengel, está resgatando um torneio que está de mais de 15 anos adormecido, que era aquele torneio de férias que acontecia no Canecão. E hoje a gente está com uma nova roupagem, né, que é a Copa Santarém de Futsal. Então, nessa nova roupagem, a gente botou 10 equipes, né, vão disputar essa Copa, que começa dia 1º de julho, na Arena de Djalma Lima, né? E a população de Santarém está muito feliz, que era um clamor popular, né? A volta do futsal santareno. Em Santarém tem várias equipes grandes, né? Que ganhou Copa do Brasil, paraense, brasileiro, e estavam sem nenhum tipo de competição, né? E hoje, graças ao prefeito Zé Maria, a nossa equipe, nosso vice-prefeito Carlos Martins, os secretários que se empenhamos nesse projeto e conseguimos obter o êxito, né? E tá aí a Copa, né? Daqui mais ou menos 10 dias acontece, dia 1º é a abertura, né? Já começando com um clássico, Marina e Juventude, que são dois times federados, que são de Santarém, são dois times grandes de Santarém, que vai ter a competição, né? O primeiro jogo é esse. Bom, em primeiro lugar é que são dois objetivos conquistados, né? Um é um plano de ocupação para o ginásio poliesportivo de Djalma Lima, Arena de Djalma Lima. Isso era uma coisa que já fazia, já era uma necessidade do esporte santareno. O outro é trazer de volta um evento que fez muito sucesso, com uma prática que fazia sucesso muito em Santarém, que era o futsal. Queria falar nesse momento agora sobre a ocupação do ginásio, né, da Arena, que é um tremendo equipamento esportivo e que a utilização dele acaba sendo muito pequena para Santarém, né, Pedro? A utilização dele, a gente tem um ginásio para capacidade de 5.000 pessoas, né? É um ginásio nível nacional. E hoje, um dos melhores pisos do norte é o nosso, ali do ginásio da Arena, né? E com certeza, a gente fez esse projeto, encaminhamos a CEL, ao governo do estado, o governador Helder Barbalho, e a gente conseguiu êxito na liberação, né? Um mês está liberado, do dia 1º de julho a 30, está cedido para a prefeitura para acontecer essa Copa. Mas graças a Deus conseguimos essa conquista. Em setembro a gente está querendo fazer o Futsal Master, que a gente é muito cobrado, a gente vai fazer com mais equipes, que tem mais equipes Master, 20 equipes, né, em setembro. A gente já fez o projeto, se Deus quiser a gente vai ser contemplado para realizar mais um sonho para a população santarena. Isso. Agora, assim, já que você tocou no assunto, seria bacana que a gente destacasse a questão do esforço que foi feito pela sua secretaria no sentido de viabilizar um recurso financeiro suficiente para bancar um projeto ousado como esse. Como é que foi? Você foi a Belém, manteve contato com a Assembleia Legislativa? Me conta um pouco dessa história. Não, a gente fez o projeto, né? A gente viu como funcionava a Copa Ouro, como eles faziam para conseguir recursos, e a gente fez um projeto. Onde é a Copa Ouro? Em Itaituba. Sim. Hoje, a Copa Ouro, a gente tem que falar, é a melhor competição esportiva de futsal, né? Agora tem Santarém no páreo também. E lá a Copa Ouro são parceiro nosso também. A gente dialogando com ele, buscando, fizemos um projeto e apresentamos aos deputados de Santarém, né? Que foi o deputado João Ingarido, deputada Maria do Carmo, Josué Paiva e o deputado federal Anderson Pinto. E eles compraram a briga conosco. Fomos a Belém, chegamos a Belém, fomos visitar o gabinete dos deputados para pedir recurso, né? E a gente foi bem recebido lá pelo presidente da casa, o deputado Chicão, que doou 100 mil reais para a Copa. Em parceria com o deputado Anderson, ele deu 300 mil reais para a nossa Copa. Entendeu? Aí a deputada Maria do Carmo deu 100, João Pigarilho deu 100, José Paiva deu 100, e falando dos que deram mais, e o deputado Irã Lima deu 50 mil. E o resto foi 30. Então aí 650. Foi isso aí. Completamos e conseguimos chegar a 900 mil, né? 900 mil, é dinheiro pra caramba. Eu lembro, só para ilustrar, eu me lembro que na época eu estava na TV Ponta Negra, nós fizemos lá o primeiro torneio de futebol de salão, nós fizemos na TV Ponta Negra. E depois esse mesmo evento veio para a TV Tapajós, né?
até recebi uma placa lá como idealizador do evento. Na verdade, nós começamos, eu e Elton Cunha, lá na TV Ponta Negra. Depois, a gente trouxe para cá essa fórmula para a TV Tapajós. E a partir daí, o evento tornou o sucesso que tornou. E mais naquela época, Pedro, só para você ter uma ideia, recurso zero. Algumas poucas empresas participaram, algumas poucas empresas apostaram na ideia. Nós só usamos a força da mídia naquela ocasião. E hoje, quando você diz que conseguiu apurar 900 mil reais, buscando o apoio na classe política, é um avanço muito grande, até levando em consideração a estrutura que nós temos, né, de praça de esporte, que é um caso bem sucedido aí nessa área. Então, assim, você já passa a ter um suporte muito grande, o que a gente acredita que deva ser um sucesso muito grande também, né, Pedro? Com certeza, a gente vai trazer atração nacional para a abertura da Copa. Estamos definidos, mas até terça-feira a gente está tudo definido. E o custo é muito alto também, mano. É muito alto. Por exemplo, Itaituba deu 1.300.000 a Copa Ouro, parece, se eu não me engano. Eles conseguiram mais recursos que Santarém. Eles trabalham do ano para o outro. Há muito tempo já, né? Do ano para o outro. A gente começou, botou o projeto em abril e fomos para cima, conseguimos. Mas ano que vem a gente vai fazer um negócio melhor. Hoje a gente está fazendo o embrião, que é o começo, né, de tudo. Mas ano que vem a gente vai adaptar o que tiver errado, vamos ajeitar tudo para fazer um grande evento, para a gente ser o maior evento do Norte de futsal. Eu acredito que seja possível, e levando-se em consideração que foram 15 anos de interrupção, né? 15 anos. Um prazo muito dilatado, né? Muito dilatado. E foi o clamor do povo pedindo. Eu me lembro quando eu assumi junto com você a secretaria, a pasta. A primeira coisa que quando eu cheguei na secretaria lá no dia 3, o pessoal, olha, resgata o futsal. Futsal é grande, Santarém. Resgata o futsal. Assim, de 10 pessoas, era isso que eles pediam. Futsal para resgatar. Eu digo, eu comprei a briga, eu pedi. Discernimento de Deus, fiz o projeto, fui lá e graças a Deus a gente foi abençoado, né? Para a gente conseguir resgatar o futsal santareno, que é um nível muito bom, Santarém. E esse ano tem atletas nacionais e internacionais que vão participar da Copa. Olha só. E agora você fala nesses detalhes aqui, a gente acredita que trazendo esses atletas de fora, o custo dos clubes seja também muito grande, né? Com certeza. Porque é um mês de despesa plena, né? Com certeza. E tem time que vai trazer jogador da Seleção Brasileira de Futsal para jogar. Olha só. É um negócio inédito em Santarém. A população, o nível vai ser muito bom, entendeu? O nível vai ser, não vai ter time com nível ruim, todo mundo aqui. Não vai ter time mais ou menos, não? Não, lá só vai ter time bom e a população que ganha, né? Vai assistir um bom futebol, que a gente, como santareno, a gente é amante do futebol. É verdade. Verdade. Bom, a gente já falou da questão do ginásio poliesportivo. A outra coisa também que eu queria bater um pouco mais com você é nessa organização, né? Quantos clubes foram envolvidos? Me fale um pouco desses clubes que vão participar da Copa Santarém de futsal. A gente fez o convite, né? Que não deu de abrir para todo mundo. Fizemos o convite para 12 times. Foi os times que participavam no Canecão, né? Que tem nome, que é no caso Aparecida, Cruzeiro. A novidade é o Terra do Chão. Pulga, Juventude, Marina. E a novidade é o Terra do Chão, né? O Terra do Chão está tendo, não sei se você sabe, após o Sairé, tem um campeonato de futsal lá muito grande. O Terra do Chão, o Terra do Chão despontou no futsal. Foi feito convite lá, eles vão montar um time muito bom também, o Terra do Chão. E a gente fez 10, aí convidamos 12. Aí a PM não conseguiu montar time, dado muito custo, né? E o Bombeiro, que a gente também queria trazer eles, mas ano que vem eles confirmaram a presença, que eles vão se organizar para ano que vem participar. Ano que vem a gente quer botar 16 equipes, né? Olha só. Com um nível alto, né? Porque a população vai lá para ver o nível dos times, né? A população não gosta de ver jogo fraco, gosta de ver jogo pegado. Então ano que vem vai ser uma nova roupagem, vai ser melhor. Hoje a gente deu pontapé, mas no decorrer do tempo a gente vai adequando para a gente fazer um grande futsal santareno. Nessa semana agora aconteceu o evento, né, do lançamento do evento. Onde é que foi e como é que foi a participação das pessoas? Não, foi no CIAN, né? A gente apresentou os clubes e os fardamentos dos clubes à população, à Câmara de Vereadores, aos secretários, ao prefeito. E foi um sucesso. Muita gente participou do evento, o pessoal apresentou os clubes, patrocinadores, essas coisas.
para divulgar o evento, né? Foi um tipo de divulgação para a imprensa e para a população, e a aceitação foi muito boa. A população está falando muito no nosso evento. Pois é, incrível como participaram os vereadores, né? Eu estive lá presente também, e os vereadores prestigiando esse evento. Quer dizer que acaba que o Esporte Santarém precisava desse suporte, né? desse incentivo para voltar com toda a força. E uma prova disso foi também a presença dos vereadores lá prestigiando o seu evento lá na Com certeza, a gente fez o convite para a Câmara, e a Câmara foi em massa, 11 vereadores foram lá prestigiar, e o presidente, quero agradecer aqui o presidente Jandeilson, que é um apoiador do esporte também, o vereador da nossa base, que é o José Murilo, são apoiadores, todos estão lá. Agradeço a Câmara, que também a Câmara é uma forte, né, nesse projeto conosco, que também abraçou, e foi um sucesso o nosso evento. Você estava presente, você viu lá, e todo mundo em união, feliz, porque a volta do futsal é uma coisa maravilhosa para Santarém. É verdade. E outra coisa, o futsal tem representou até 15 anos atrás, uma mídia muito interessante para Santarém. E isso faz com que, por exemplo, não vou dizer que venham pessoas de Manaus nem de Belém, por exemplo, mas eu tenho certeza que da região oeste do Pará e agora da sudoeste do Pará, por causa da PA 370, pessoas desses lugares vão também poder vir a Santarém para ver esses jogos. Porque além da qualidade daquilo que vai ser apresentado, Pedro, tem também a questão do ginásio, que é um atrativo da cidade, né? Com certeza, o ginásio é um atrativo fenomenal. 5 mil pessoas, eu acho que nunca teve o recorde de 5 mil pessoas, mas esse ano com a Copa vai dar 5 mil pessoas lá, e a gente está pensando na segurança, com a PM, com o bombeiro, com a equipe de segurança, bombeiro civil, para fazer um negócio alinhado lá, para não deixar passar do número de pessoas, mas com certeza vai ser recorde de público. Nunca conseguiu lotar o ginásio, mas agora eu acho que vai dar. Pois é, me fala um pouco dessa logística que vocês estão montando para que o evento seja sucesso, né? Porque se a gente for levar em consideração os eventos que aconteciam aqui no Canecão, promovido pela TV Tapajós, a quantidade de pessoas era um negócio absurdo, né? Você acredita que já nessa primeira edição o público já vai ser aquele que vocês podiam desconfiar que seria o público a participar? Com certeza, mano. Vai ser recorde de público. Dia 1º, a gente está tentando fazer o jogo dos deputados que ajudaram a gente no processo. A Prefeitura e vereadores contra um torneio início. E logo após esse jogo, Marina Juventude, que tem público, né? Tem torcedores muito grandes. E com certeza vai ser recorde de público dia 1º. Porque todos os bairros da cidade acabam se identificando, porque existem atletas espalhados nos quatro cantos da cidade, né? Vai ser algo interessante. Aí a população, véspera desse dia 1º, está respirando futsal, né? Onde a gente vai falando da Copa. Hoje eu fui numa loja de material esportivo, o cara disse, não acredito, quero te parabenizar por causa do evento. Você, o prefeito Zé Maria, o vice Carlos Martins, resgatando esse sonho que era nosso, era a volta desse torneio de férias. E com certeza vai ser um sucesso. Todo mundo está respirando futsal em Santarém. É interessante isso, porque de alguma forma a população de Santarém, durante um certo tempo, se identificou muito com o futsal, né? O futebol aqui nosso já foi muito forte, nós tínhamos uma tradição muito grande, né, com São Francisco e São Raimundo. Depois que eles passaram para o profissional, de alguma forma o campeonato local acabou se esvaziando, enfraquecendo. Não tem mais o peso de décadas passadas, 70, 80, 90 e até o início dos anos 2000. Mas o futsal, de alguma forma, deu um ânimo para a cidade. E você está de parabéns, Pedro. Quando você trabalhou na concepção desse torneio, você mexeu com a autoestima da população, né? Com certeza. A gente tem várias equipes que tem futebol de base de futsal. Pulga, Marina, né? São muitas, são mais de 20 equipes que tem esse futebol de base. E então eles ficam muito felizes e as criançadas gostam. A atração que a gente vai trazer, estamos definindo, mas até terça-feira é uma atração que a criançada gosta. Vamos para ver a atração lá e com certeza ganha muita população com esse futsal novo, né? Tá, a gente já falou de atleta, a gente já falou de contratação, dos times e a torcida. Vai haver algum prêmio para a torcida? Eu já ouvi falar que talvez você espremir também a torcida, é isso? Não, a gente está com essa visão de premiar a melhor torcida, né? A gente vai fazer esse desafio dia 1º
para ver com a equipe que traz mais torcida para a gente, no final do campeonato, dar algum prêmio, né, para essa torcida. Sim, isso é bom porque, de repente, né? ajuda o time, né? Ajuda os times. E a gente estão todo mundo feliz, como você viu lá, anunciando, todo mundo, aquele pessoal que mexia com futsal alegre, todo mundo feliz. Isso que é bom de ver, né? Santarém tendo esporte e lazer para a população, né? Isso, verdade. Bom, pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero saber um pouco mais do secretário de Juventude, Esporte e Lazer, um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria dele. A gente já conversou nesse primeiro bloco sobre a Copa Santarém de Futsal, mas a gente quer também conversar um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo no esporte e que tem a gerência da Secretaria dele. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. A festança mais gostosa do ano começou. É a festança do preço baixo na Gazin. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Galaxy A26 256 GB, 12 de R$ 179,90. Geladeira LG Inverter Duplex Inox 375 litros Frost Free, 12 de R$ 319,90. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. A festança do preço baixo Gazin tá imperdível. Corre para aproveitar. Dia 29, o Boto Premiado Tapajós de Prêmios vai dar 2 motos novinhas só no terceiro prêmio. São 2 Hondas Pop 110 e ES novinhas no terceiro prêmio, mais R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo prêmio e mais 10 prêmios de R$300 cada no giro premiado. São 2 motos e muitos prêmios em dinheiro por apenas R$10. Corre comprar o seu e boa sorte! Atenção, atenção, meu povo! É a fogueira de ofertas de fechamento de mês da Essencial! Não perde a oportunidade, só! Central de Inverter 2.000 BTUs de R$ 2.599,90, só R$ 1.799,90. Central de 18.000 BTUs de R$ 2.999, só R$ 2.599,90. Central de Inverter 24.000 BTUs de R$ 4.999, só R$ 3.999,90. Aqui não é brincadeira, é fogueira de ofertas de verdade, só! Tudo e até 12 vezes nos cartões. Meu colega, já ficou sabendo? É o arraial de preços baixos do Armazém da Construção. Eu já vou lá. Eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 49,90 o Bard. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta acrílica veloz a partir de R$ 98,50 o Bard. Tá todo mundo vindo pro arraial de preços baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. Gentileza viraliza. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Nós estamos juntos na denúncia, Meu Deus, era. na indignação, Muito lotado pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Estamos de volta aqui no programa Então Tá, conversando com gente que faz. Agora conversando com o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Pedro Henrique, para falar um pouco, a gente já falou no primeiro bloco sobre
a Copa Santarém de Futsal, que é um evento que volta com toda a força, né? Um evento que, pela versão, da forma como está sendo agora, é a primeira edição, mas a tradição do esporte, desse esporte que é o futsal, está sendo reaquecida, né? E nós pensamos que vai ser um enorme sucesso. E agora, Pedro, eu queria saber como é que estão as atividades da sua secretaria no que diz respeito à disseminação e apoio ao esporte na cidade como um todo. Mano, a gente está apoiando todo o segmento do esporte, corrida, atletismo, jiu-jitsu, karatê. A gente voltou com os aulão de ritmos que tinham acabado na cidade de Santarém, que eram os programas Mais Saúde e Vida Saudável. Hoje você pode ver que o pessoal está lá na Praça Tiradentes, fazendo o aulão de ritmo, Bosque da Vera Paz, Parque da Cidade, Nova República. A gente conseguiu reativar 5 grupões, entendeu? A gente dialogou com o prefeito, pedimos mais professores, para a gente tentar abraçar as 4 zonas de Santarém, levando esporte e lazer para todo mundo. Verdade. Outro dia eu cruzei com você lá na Vila Curuai, lá no Lago Grande, e tinha lá uma atividade, um evento que vocês estavam promovendo. Que evento foi aquele? Qual é a ideia para o interior? Foi um evento festivo, né, para o aniversário da Vila Curuai. A gente fez um torneio de futsal lá, muita gente, e um aulão de ritmo. Foi sucesso lá no Curuai. E a gente está indo, né? Todos os interiores de Santarém estamos ajudando a fazer a Copão do Tapará, o Copão do Arapiuns, o Copão do Tapajós, tentando levar o esporte lazer na Várzea, no Planalto, na BR-163, na Santarém Curaúna, trazendo de volta essa hegemonia do esporte de Santarém. Sim, o que é muito... para não dar somente aquela atenção na cidade, né? No centro da cidade, mas também no interior. A gente já levou eventos principal, Tabocal. Nesses 5 meses? Nesses 5 meses já levamos um recorde público lá também. Todos esses lugares a gente levou evento, né? E agora a gente vai partir para Curaúna. Vamos fazer eventos na Santarém Curaúna. Pois é. E o que mais vocês estão programando de atividade dentro da sua secretaria? Não, a gente está esperando vir o verão, né? A gente está com um projeto verão grande para a gente fazer na frente da cidade, que é o que? Futebol, de beach soccer, né? Futevôlei, beach tênis e voleibol. Pois é. Em relação ao beach tênis, que virou uma febre na cidade, né? O que é que tem programado nesse sentido? A gente está tentando fazer no Sairé uma edição, trazer uma Copa Sairé de beach tênis para a gente fazer lá, né, no sexta, sábado e domingo. Pô, que legal. Seria uma ótima oportunidade para envolver a juventude especialmente. A juventude, Pedro, que hoje, você sabe que hoje está muito sujeita ao uso de drogas, né? Com certeza. Seria uma alternativa interessante para a sua secretaria para atuar, né? Com certeza. Eu vou até te enfatizar aí que tem a Secretaria Nacional da Juventude, você sabe, né? E a única secretaria do Estado do Pará cadastrada na Secretaria Nacional da Juventude é a nossa de Santarém. Olha só. Dos 144 municípios, a única secretaria que é cadastrada, então a gente está apta a receber ajuda do governo federal para a juventude. Vamos agora concorrer a uma estação da juventude. Vamos fazer 50 no Brasil e a gente está concorrendo. Pode trazer uma estação da juventude para Santarém. O que diz respeito à estação da juventude? A estação da juventude lá é uma casa que traz benefícios para a juventude. Lá você tem o ID Jovem, que é a identidade do jovem, tira lá, né? Por exemplo, Santarém tem 56 mil jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Olha só. Entendeu? É muito grande o potencial. Aí tem o ID Jovem que a gente vai lançar em agosto para tentar cadastrar as pessoas. O que é o ID Jovem? O ID Jovem é um benefício do governo federal, onde você tem desconto de farmácia, cinema, passagem aérea, passagem terrestre, passagem aquática. Aí são vários benefícios que a gente vai trazer para a juventude de Santarém. Bacana, isso é uma boa notícia, acreditando que o jovem precisa mesmo de atividade, precisa de ocupação, né? E você falou agora, falar nisso, você falou agora na questão do beach tênis durante a festa do Sairé. Vocês vão ter alguma atividade específica lá em Alter do Chão durante o Sairé? A gente está fazendo o projeto para fazer o beach tênis e o vôlei de areia e o futevôlei no Sairé, lá no Cajueiro. Na Praia do Cajueiro? Praia do Cajueiro, fazer umas arenas para a gente fazer esse torneio, né? Lá, começando sexta, sábado e domingo. Bacana, seria uma boa
atividade, né? Dependendo do verão, tem, por exemplo, aquele bico lá da Praia do Cajueiro, vai ter muito espaço, né? Vai ter muito espaço para montar arena. Para montar arena lá, para a gente trazer o esporte de praia para a população, né? Isso, Alter do Chão, como você bem sabe, é um lugar fantástico para praticar esporte, né? É verdade, é verdade. A gente está com esses projetos aí para a gente... Apoiamos domingo lá o triatlo Alter do Chão do Zéfiro, né? Parceria com a Sengel. Foi um sucesso, esgotado lá. Sucesso o Zéfiro lá, muito bom. E a gente apoia, né? Hoje estamos apoiando a Corrida da Meia-Noite, né? Vai ter... Corrida da Meia-Noite? É. Que corrida é essa? É uma corrida que tem de meia-noite, véspera do Corpus Christi, né? Que faz. Sim. E tem a Corrida da Meia-Noite. Hoje vai ter a edição da Corrida da Meia-Noite. E Pedro, na cidade tem hoje muitos ciclistas. Muito. Vocês também têm apoiado os ciclistas? Apoia, a gente é parceiro das associações. A gente, por exemplo, dentro do Parque da Cidade tinha uma pista de corrida de 1 km e 800 metros, que não estava sendo usada, né? A gente pegou a nossa equipe, limpamos, adequamos para fazer o ciclismo de mountain bike dentro do Parque da Cidade. Olha só que notícia bacana. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Pedro Henrique, que é o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, falou sobre a Copa Santarém de Futsal, falou sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria dele e nós pensamos que foi um tema muito bacana, muito legal de ser abordado aqui. Pedro, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Muito obrigado, meu amigo Emmanuel. Agradeço aqui o programa e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer está pronta para dialogar com o povo e trazer muito esporte e lazer para a nossa juventude santarena e o nosso povo de Santarém. Maravilha. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem muito mais destaque para você. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Na Copa Gazin de Ofertas, nosso time de produtos campeões entra em campo. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes, sem entrada no carnê, para curtir os melhores campeonatos de futebol do planeta. TV TCL 50 polegadas QLED 4K, 12 de 264,90. TV TCL 55 polegadas QLED 4K, 12 de 289,90. TV TCL 65 polegadas QLED 4K, 12 de 389,90. TV TCL 43 polegadas Full HD, 12 de 179,90. Na Gazin tem tudo para você torcer pro seu time e se sentir dentro do estádio sem sair de casa. Vem ser o grande campeão na Copa Gazin de Ofertas. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Eu já estou ao lado do grande felizardo do terceiro prêmio, Valdo Coelho. Ele que faturou sozinho R$40 mil. Como é que você ficou sabendo aí que foi o felizardo? A minha sobrinha ligou pra mim dizendo que eu tinha ganhado R$400, né? E logo depois eu recebi uma mensagem mandando print da tela com os 40 mil. Aí melhorou, né? Melhorou. Eu tava dirigindo, eu estacionei o carro, parei. Vou terminar a nossa casa, que falta concluir a casa e pagar umas dívidas pra embora. Compre, que quem sabe o próximo pode ser você. E você vai continuar comprando? Vou continuar comprando. Muito bem, porque o Tapajós de Prêmios realiza sonhos! Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Atenção, atenção, meu povo! É a fogueira de ofertas de fechamento de mês da Essencial! Não perde a oportunidade, só! Central de ar inverter 2.000 BTUs de 2.599,90, só 1.799,90. Central de ar 18.000 BTUs de 2.999, só 2.599,90. Central de ar inverter 24.000 BTUs de 4.999, só 3.999,90. Aqui não é brincadeira, é fogueira de ofertas de verdade, só! Tudo e até 12 vezes nos cartões.
Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Ei, meu colega, já ficou sabendo? É o arraial de preços baixos do Armazém da Construção. Eu já vou lá. Eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 49,90 o Bard. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta acrílica veloz a partir de R$ 98,50 o Bard. Tá todo mundo vindo pro arraial de preços baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Estamos de volta aqui no Então Tá, o programa que conversa com gente que faz. E agora, na sequência, nós vamos bater um papo com a doutora Calista Borges, que é oncologista e hematologista e que tem um currículo dos mais espetaculares, né? Consegue ter um trabalho relevante aqui em Santarém, não somente aqui, mas também na região oeste e também sudoeste do estado do Pará. Doutora, fale um pouco mais sobre o seu histórico profissional. Eu sou a doutora Calista Borges, eu sou médica, mineira de Uberlândia, me formei em medicina, me especializei em hematologia pela USP de Ribeirão Preto, depois eu fiz a especialização em transplante de medula óssea e sequencialmente oncologia clínica, e hoje eu atuo nas duas especialidades. Eu cheguei a Santarém em 2008, e aqui estou durante todo esse período. Trabalho na especialidade, tanto em oncologia quanto em hematologia, no serviço público e no serviço privado aqui em Santarém. Olha só, para a gente falar, queria que o senhor destacasse nessa primeira parte um pouco sobre o trabalho de hematologia. Do que trata essa especialidade? Bom, a hematologia é uma grande área que trabalha basicamente as patologias que têm algum envolvimento de componentes sanguíneos e do sistema linfático. Hoje eu basicamente atuo na oncohematologia, ou seja, é uma subespecialidade que atende pacientes com cânceres a partir do sangue, ou seja, os mielomas, linfomas, leucemias, que são tumores que se originam do tecido linfohematopoético. Além disso, a hematologia também engloba uma vasta área. A gente trata aí das anemias, dos problemas dos glóbulos brancos, das plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, a hematologia é dividida na hematologia benigna e na oncohematologia, que trabalha especialmente esses tumores, essas neoplasias de origem no sistema linfohematopoético. Doutora, no que diz respeito à oncologia, a gente sabe que hoje o que mais afeta as mulheres é o câncer de mama. Isso continua sendo um problema em Santarém? Não só em Santarém. O câncer de mama hoje é o tumor mais incidente, né? Lembrando que ele não é exclusivo das mulheres, mas na sua grande maioria atinge as mulheres. Notadamente aí 75% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres acima dos 50 anos, mas a gente sabe que também 1/4 das mulheres, ou seja, 25% pode ocorrer antes dessa data. Então é muito importante que a gente fale sobre o câncer de mama. Hoje existe um mês emblemático, né, que a gente descreve aí o mês de conscientização do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, extremamente importante, que é um mês que a gente fala sobre rastreamento e detecção precoce. Ou seja, o câncer de mama,
quando detectado precocemente, aí principalmente os exames de ultrassonografia mamária e mamografia, a gente consegue tratar essa paciente de maneira efetiva e com desfechos mais favoráveis. Mas os outros meses do ano, também é importante a gente falar de câncer de mama, porque quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que lembrar de fator de risco. E hoje, os principais fatores de risco para o câncer de mama, além da idade, são fatores modificáveis, são hábitos de vida. Ou seja, a obesidade, a inatividade física, quando você tem um período ovulatório muito extenso, ou seja, quando você inicia o seu fluxo menstrual precocemente e tardiamente entra na menopausa. Lembrando também de hábitos importantes como não fumar, não beber, também podem modificar o curso do câncer de mama. Então, falar de fator de risco é muito importante. Então, já fica aqui a minha dica. Atividade física, alimentação saudável, rica em frutas, legumes, cereais, menos alimentos condimentados, ultraprocessados. Então, a gente tem que trabalhar esses fatores de risco para a gente reduzir a incidência de câncer de mama. Já que a senhora tratou aí da questão dos fatores de risco e também fez uma ligação com o câncer de mama, mas, na verdade, esses hábitos, né, são muito importantes, né, para as pessoas se precaverem, né? Com certeza. Essas questões, especialmente do câncer, né? Com certeza. Os hábitos saudáveis são os chamados fatores de risco modificáveis da carcinogênese. Se a gente conseguir modificar os nossos hábitos de vida, inserindo aí, além da atividade física, alimentação saudável, vacinação contra vários vírus, a gente sabe que tem vírus da hepatite, o vírus do HPV, muito associado principalmente ao câncer de colo uterino, extremamente incidente na nossa região. Cessação tabágica, é sempre custo-benéfico, ou seja, quem nunca fumou, não fume. Quem já tem o hábito de fumar, sempre é tempo de parar de fumar. O álcool também está envolvido na carcinogênese em diferentes tumores. Então, hábitos simples que a gente pode modificar e diminuir os estratosféricos números da incidência do câncer na nossa população. Assim, outro dia eu conversando com algumas pessoas, um bate-papo e tal, e, claro, todo mundo leigo, né, no assunto, tá? Mas as pessoas chegaram a uma conclusão, dizer que por trás de muitos cânceres está a questão do sobrepeso, né? Para não dizer acima do peso. E isso é um problema sério, né? Que às vezes com uma mudança nos hábitos já consegue melhorar esse quadro, né, doutora? Com certeza. A obesidade é uma patologia, tem que ser tratada como tal. E quando o paciente tem a obesidade, o que acontece? Ele tem um estado inflamatório crônico, pode alterar vários fatores endócrinos, citocinas inflamatórias, que são fatores de risco envolvidos em diferentes cânceres. Então, a gente hoje trabalhar na obesidade, o controle rigoroso do peso e a atividade física, a gente não está só protegendo o nosso paciente, e para aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de câncer, isto também interfere favorecendo desfechos favoráveis. Ou seja, fazer atividade física para prevenção e também para tratamento dos cânceres. Assim, o que se observa hoje, por exemplo, é a abertura de novas academias, né? Tem sido uma tendência não somente em Santarém, mas no Brasil como um todo. Antigamente não tinha tanta academia assim. De repente, eu também acredito também que as redes sociais têm ajudado muito nesse sentido, mas a gente tem observado que está havendo uma mudança nesse entendimento. As pessoas estão se cuidando um pouco mais, né? Que ótimo, né? Eu acho que talvez esse aumento, né, das informações nas mídias sociais, acho que a pandemia da Covid-19 também veio foi um gatilho, né? Como gatilho, né? Então, assim, as pessoas agora viram a real importância da atividade física. Então, isso é muito benéfico.
esse aumento, cada vez que eu vejo uma nova academia na cidade, eu fico muito feliz. Ou seja, mais um fator de proteção contra o câncer. Cada uma academia que abre, a gente sabe que os alunos estão se protegendo. E é qualquer idade, não tem idade para se exercitar, todas as idades. E o que tem se observado é que as pessoas têm ido para a academia, seja ela de que idade ela esteja, né? A gente tem observado isso. Acabou um pouco daquele preconceito, né? De não ir para a academia. Ah, eu tô velho e tal, não tem mais isso, né? Que ótimo que não, que a gente sabe que a idade, ele é um fator de risco não modificável, né? Porque, assim, os cânceres, eles são mais incidentes com o avançar da idade. Mas se a gente avança na idade com qualidade de vida, a gente tem um fator protetor contra essa própria idade. Sim. Então, é muito importante, quem estiver ouvindo aí e ainda não estiver fazendo atividade física, já corre lá, pega seu tênis, procure um educador físico, faça uma atividade física direcionada. E eu ouço muito assim, doutora, qual é a melhor atividade física? Eu sempre falo aquela que você fizer. Verdade. Então, assim, a gente precisa exercitar. No mínimo 150 minutos semanais, ou seja, se você se exercitar 30 minutos por dia, você já está se protegendo contra o câncer e contra inúmeras doenças, né? Verdade. Doenças cardiovasculares, doenças cerebrais. Então, assim, são várias doenças que podem ser evitadas com atividade física. Verdade. O ser humano foi feito para se movimentar. Todo mundo sabe disso, todo mundo leu sobre isso, mas não existia tanta, assim, apelo, né? De 10 anos, 15 anos para trás, era ser Rio, São Paulo, né? Por causa das novelas. Hoje o Brasil todo, de norte a sul, todo mundo, né? Você percebe que está se exercitando, buscando a saúde mesmo. Doutora, falando de obesidade, eu queria que o senhor falasse para nós aqui, assim, alguns maus hábitos na alimentação, tipo assim, isso aqui você não deve comer e vai te fazer mal. Eu acho que muito mais do que a qualidade é quantidade. Então, assim, se a gente preferir aqueles alimentos que são naturais, frutas, legumes, cereais, vegetais, ou seja, aqueles alimentos, quanto mais in natura, melhor. Um dia ou outro eu posso escorregar e comer alguma coisa diferente? Claro que sim, mas isso não pode ser o seu hábito. Sim. Então a gente tem que ter mudança de hábito. Uma outra vez, é claro que isso pode acontecer. O que a gente pede é que durante a maior parte da sua vida, você faça uma dieta o mais saudável possível. Fruta, legume, cereal. A gente não pode negligenciar esses vegetais, esses legumes, por exemplo, por um alimento industrializado, embutido, enlatado, e que isso seja a sua vida desde a infância. Então, se a gente ensinar hoje os nossos filhos que a alimentação saudável é importante, essas crianças vão crescer com esse hábito. Sim. Então, começa nas nossas casas e para os nossos pequenos. Mas o que é importante também, assim, a vida é um negócio interessante, né? Nunca é tarde para a gente fazer as correções, né, doutora? Nunca é tarde. Mudar de hábito é sempre custo-benéfico. Qualquer mau hábito que a gente tenha. Eu tenho histórias de pacientes às vezes já diagnosticadas com câncer, que iniciaram uma vida saudável junto com o diagnóstico, conseguiram atravessar a trajetória oncológica e hoje são grandes corredoras, são atletas e tudo iniciado assim, em épocas adultas e mais tardias da vida. Então, nunca é tarde, sempre é tempo para começar, inclusive hoje. É verdade. Eu li muitos anos atrás um livro que dizia o seguinte, mais ou menos assim: o ser humano é aquilo que come. Então, a alimentação fundamentalmente contribui para um bom ou mau resultado. Mau resultado, a senhora sabe que é doença. Então, assim, a gente deve se precaver muito no sentido de injetar qualidade naquilo que a gente come, né? Para a gente não ter que bater muito na sua porta, né, doutora? Com certeza. A gente tem que mudar aquilo que a gente consegue de maneira tranquila. E não precisa de ser de um dia para o outro você mudar tudo na sua vida.
Se a gente for adquirindo paulatinamente bons hábitos, depois isso vai fazer parte da nossa vida. Às vezes, com o tempo, você vai sentir até falta. Quando você precisar de sair um pouquinho daquela rotina saudável, você nem consegue. E é isso que a gente tem que colocar, principalmente nas escolas, o lanche escolar. Sim. Tudo começa menos açúcar. Parte. Menos açúcar, mais alimentos saudáveis. A gente mora numa região extremamente rica em termos de culinária, cheio de frutas aí disponível. Então a gente tem que utilizar isso. Utilize as frutas da temporada. As pessoas que são daqui conhecem qual fruta é daquele período. Utilize aquelas. Vai fazendo rodízio dos alimentos. Mora-se numa cidade em que tem a disponibilidade do peixe, que é também um alimento saudável. Então, assim, hoje, as pessoas que moram em Santarém são muito privilegiadas em termos de culinária. E a gente tem que usar isso a nosso favor. E ainda, acho que a senhora esqueceu, ainda há pouco a senhora falou aqui para nós, que eu acho muito interessante. A gente tem acompanhado muitos vídeos pela internet e, assim, os gurus da como é que eu diria, da vida de qualidade, né, da saúde, eles falam que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Desembrulhar menos. É interessante isso, né? Queria que só reforçasse esse conceito. Com certeza, porque assim, uma vez que o alimento ele é industrializado, de uma forma ou de outra, ele é exposto a vários produtos. Então você tem corante, tem conservante, tem flavorizante, para que o alimento se mantenha por mais tempo. Então, porque senão esse alimento vai perder a sua validade. E se a gente aproveitar aquele alimento natural e diminuir a nossa quantidade de consumo desses alimentos industrializados, a gente já está fazendo uma dieta menos inflamatória. Verdade. Então já é um fator protetor. Verdade. E essa questão da inflamação, né? Porque muitas vezes as pessoas comentam, né? Dizem, pô, mas tu está muito inchado, né? Esse inchaço é da inflamação, não é outra coisa. Além de estar gordo, tem a questão da inflamação, que é um problema sério para a saúde, né? A gente tem que cuidar disso, né, doutor? Com certeza. E a gente não pode esquecer, a gente está falando de alimento saudável, de hidratação. A gente sabe que a água é extremamente importante, então a gente precisa de hidratar muito. A gente tem que reduzir a quantidade de sódio na ingesta, ou seja, nada de ficar comendo aquele monte de sal, porque pode também... Como é aquele negócio que a molecada gosta? Que todo pai dá para filho, como é? Não queria nem falar o nome porque é uma marca, né? Pronto, aqueles salgadinhos o salgadinho, todos. que é uma beleza aquilo. O cara, pô, gostoso, mas aquilo é um mal tremendo, Com né? certeza, é sal puro. Então, assim, se a gente colocou no saquinho salgadinho de milho, é melhor o papai ir lá na feira, ir lá no mercado, comprar o milho, cozinha ou assa ou faz do jeito que a criança gostar. E tem um alimento muito saudável quando feito diretamente, ou seja, não aqueles que vão para o micro-ondas, que é a pipoca. A pipoca é um alimento super saudável, então que a gente pode dar para os nossos filhos. A gente pode dosar a quantidade de sal colocada e a pipoca é um alimento muito saudável, muito rico em fibra. Então, assim, a gente tem como burlar esse boom da industrialização. Com certeza, né? É a indústria da alimentação, né, que joga para cima da população de uma maneira geral, através da publicidade, alguns maus hábitos, né? Alimenta uma geração inteira esses maus hábitos. E tem mudado, viu? Sim, tem mudado. Tem muita gente já fazendo propaganda de alimento saudável, o que é ótimo, isso ajuda muito a gente. Os orgânicos, né, da vida. Exatamente. Tá certo. Doutora, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai bater um pouco mais sobre essas questões ligadas à oncologia e também à prevenção, que é muito bom que a gente fale sobre prevenção. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. A festança mais gostosa do ano começou. É a festança do preço baixo na Gazin. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Celular Motorola Moto G15 256 GB, 12 de R$ 104,90. Conjunto de mesa REM Natale, 15 de R$ 116,90. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. A festança do preço baixo Gazin tá imperdível. Corre para aproveitar.
Compre seu bilhete Voto Premiado e concorra a 2 motos Pop 0 km por apenas R$10. No primeiro prêmio tem R$1.000 e no segundo prêmio R$2.000. No terceiro tem 2 motos Pop 110 0 km. São 2 motos na sua garagem. Mais 10 prêmios de R$300 no giro premiado. Também tem R$84.000 pela Loteria Federal. Edição do dia 29 de junho. Voto Premiado Tapajós de Prêmios. Apenas R$10. Compre já o seu. Atenção, atenção, meu povo! É a fogueira de ofertas de fechamento de mês da Essencial! Não perde a oportunidade, só! Central de Inverter 2.000 BTUs de 2.599,90, só 1.799,90. Central de 18.000 BTUs de 2.999, só 2.599,90. Central de Inverter 24.000 BTUs de 4.999, só 3.999,90. Aqui não é brincadeira, é fogueira de ofertas de verdade, só! Tudo é até 12 vezes nos cartões. É, meu colega, já ficou sabendo? É o Arraial de Preços Baixos do Armazém da Construção. Eu já vou lá. Eu já estou aqui. Eu não sou leso. Massa corrida veloz, R$ 49,90 o Bard. Lâmpada LED 9 watts, apenas R$ 2,99 a unidade. Tinta acrílica veloz a partir de R$ 98,50 o Bard. Tá todo mundo vindo pro Arraial de Preços Baixos do Armazém da Construção. Só falta você. Vem pra cá, Armazém da Construção. Vem que tem, meu colega. Gentileza viraliza. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. É o seguinte, quem quer ver o que é o futebol, tem muita coisa legal, o que a gente quer mostrar. Eu, Marília Ruiz, Leandro Quesada, Oscar Roberto Godoy, prestando muita atenção em todos os jogos. Qualquer um vai falar, é impressionante. A gente editou um pouquinho, mas o pós-jogo mais quente da TV é ao vivo. Detalhe, eu acho que a gente tem um grande craque. Craque Neto. É verdade. É nóis. Domingo, 9 da noite, apito final, na Band. Estamos recebendo hoje a doutora Calista Borges, que é oncologista, hematologista. Doutora, no primeiro bloco a gente fez uma abordagem geral, inclusive sobre as prevenções que todos devem estar envolvidos. Mas assim, além do câncer de mama, tem outro também que é muito importante e que afeta muito as mulheres no Brasil como um todo, né? Que é o câncer de colo uterino. Fale um pouco sobre esse assunto. E aqui na região norte é uma região de alta incidência do câncer de colo uterino e em mulheres muito jovens. Então, o que eu acho que a gente deve focar em relação ao câncer de colo uterino é que é uma doença sexualmente transmissível e uma doença que a gente tem várias barreiras antes do desenvolvimento. Ou seja, se a gente fizer vacinação nas nossas meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade, a gente já reduz muito a incidência, porque a maioria dos cânceres de colo uterino estão associados ao HPV. Então, quando se tem uma vacinação de HPV, a gente já reduz essa incidência. E, além disso, existe um exame que consegue detectar lesões iniciais em relação ao câncer de colo uterino, que é o exame preventivo de Papa Nicolau. E a gente também tem um outro exame, que é um exame laboratorial de DNA, ou seja, são várias barreiras que podem ser instituídas para prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino.
Então eu acho que aqui fica a dica para as mamães e para os papais, porque eu falei de meninos também, porque o HPV não está só associado ao câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino nas meninas, mas o HPV também tem associação com câncer genital, câncer de orofaringe, então é importante a vacinação tanto de meninas quanto meninos. E em relação às meninas, fazer seu exame preventivo, ir ao ginecologista para que a gente detecte essas lesões precocemente e a gente evite, inclusive, o desenvolvimento do câncer de colo uterino. O que está por trás disso, doutora, é justamente o sexo sem prevenção, né? Infelizmente. Continua sendo um problema, apesar do vírus HIV, que tanto atordoou já algumas gerações já, mas mesmo assim existe muita negligência ainda, né, doutora? A gente tem que alertar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a gente tem que explicar. Eu acho que falar sobre sexualidade é muito importante nas famílias, até porque os adolescentes precisam ouvir informações verdadeiras, precisam entender a importância e a segurança que eles precisam ter durante a iniciação sexual. E eu acho que cabe a nós, pais, formadores de opinião, educadores, insistir nesse assunto, porque é um assunto muito importante. A gente não está falando só de câncer, a gente está falando de várias doenças sexualmente transmissíveis, sim, que a informação talvez seja o nosso melhor método de prevenção. Sim. Doutora, dentro da sua especialidade também tem um outro câncer que tem incomodado bastante, nesse caso os homens, que é a próstata. Me fale sobre eles aqui em Santarém. Como é que está essa situação que preocupa a todos, né? O câncer de próstata é o câncer mais incidente, né, no sexo masculino. Também tem uma correlação direta com a idade. E tal qual o câncer de mama, também tem um fator hormonal envolvido. E tudo aquilo que eu disse em relação ao câncer de mama, de hábitos saudáveis, manutenção de peso, atividade física, não fumar, não beber, também estão envolvidos aí na carcinogênese, ou seja, hábitos saudáveis também previnem o paciente de ter câncer de próstata. E agora todos os homens, notadamente aí a partir dos 40 anos, devem fazer seus exames regulares com o urologista para que faça tanto o exame de sangue quanto o exame clínico para detecção precoce de câncer de próstata e todas as tratativas. É importante a gente dizer que todos os tumores, todos os tipos de câncer, tanto sólido quanto líquido, quando detectados precocemente, as chances de cura são maiores. Então, por isso a gente fala tanto em rastreio, detecção precoce e prevenção primária. Sim, tem que fazer todos os anos esses exames é fundamental, né? Tanto para, não, qualquer tipo, né? Mas os casos de maior incidência, que são mama e próstata, a prevenção é tudo, né? Fazer exames regularmente, o que dá uma boa condição para todo mundo, né? Detectar precoce. Detectar a tempo. Isso é muito importante, doutora. Eu lhe agradeço muito pela sua participação aqui. Foi um papo bastante ilustrativo e eu penso que quem acompanha nosso programa então está conversando com gente que faz, tirou as suas dúvidas em relação a problemas tão sérios quanto aqueles que a senhora abordou. Tá Muito certo? obrigada pelo convite e fica a dica, a prevenção salva vidas. Muito obrigado, pessoal. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.